Pronto, minha amiga Andressa Suênia já está aqui conosco. Andressa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Foi Gilson. final de semana, Tudo em tranquilo? paz, Graças tudo muito a Deus. tranquilo. Andressa, nós estamos agora para governador do Salazar também. Eu estou sabendo. O governador está nos assistindo nesse exato momento. Bom, como você prometeu, se comprometeu aqui com o nosso público, nós vamos hoje dar aqui umas dicas de como montar um aquário, não é verdade? Então vamos lá. Qual seria então o primeiro passo? Bem, o primeiro passo é escolher o espaço, ver qual o espaço que você tem disponível, né? Porque o aquário, conforme o tamanho que você queira montar, ele precisa estar no local adequado. O tamanho do aquário, ele normalmente é uma média de 65 centímetros de altura por 35 de comprimento e largura. Então, você precisa de um espaço estável, seguro, para que não corra o risco de alguém bater, ou então esse aquário cair, né, por algum desnível do seu piso, para que ele fique bem firme. Porque vai ter ali uma grande quantidade de água, né, Gilson? Então, tem que ter esse cuidado. Quanto maior o aquário, mais fácil de lidar, ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque ali eu vou ter uma diversidade maior de micro-organismos, porque na água do aquário não tem só o peixe e as plantas, né? Existem micro-organismos como bactérias, que ajudam a manter o ecossistema daquele ambiente equilibrado, né? Porque as plantas, elas fazem a fotossíntese, os peixes vão se alimentar tanto da comida que a pessoa coloca diariamente, nós vamos falar aqui sobre arraçoamento de peixes, né? Quanto aqueles micro-organismos que fazem parte tanto do meio aquático quanto da própria alimentação do animal. O Andressa, e o volume de água, como é que é? Como é que você trabalha isso aí? Pois é, para cada centímetro de peixe, orienta-se colocar 1 litro de água. Então, você vai ter uma média. Quantos peixes você quer no seu aquário? Por isso que é importante ter essa noção do tamanho do aquário, né? E tem uma dica importante também, viu, Justo? Nunca criar um peixe sozinho, porque normalmente esses peixes de aquário, eles são peixes que vivem em cardume. Então, eles não se adaptam bem se vivem sozinhos ou em par. Então, sempre mais de 3. O ideal e, de preferência, de espécies diferentes. Mas a quantidade de água tem algum limite? Não, depende do tamanho do aquário, Uhum. E se for um aquário muito grande, a recomendação é que seja um aquário montado. Porque os aquários que são de um bloco só, uma peça única, eles não suportam mais de 20 litros de água. Esse aquário pode estourar e pode ir todo o seu trabalho por água abaixo e, literalmente falando, né? E os animais vão morrer, os peixes vão morrer. E a questão da localização desse aquário na casa, no ambiente, como é que deve ser? Pronto, evitar que o aquário fique próximo às janelas, porque a luminosidade do ambiente natural, ela não é suficiente para manter aquele ecossistema. É importante sim a luz, só que uma luz controlada, porque a luz vai ajudar tanto na fotossíntese das plantas, que o aquário tem que ter, quanto na alimentação. Viu, Justo? Os peixes, eles normalmente se alimentam quando tem luz. Por isso que a luz é importante, mas não próximo a uma janela, porque existe também a questão da incidência solar. Principalmente aqui em Mossoró, né, que a gente tem uma incidência muito forte, a claridade, então tem que ser uma luz, mas uma luz com controle, uma luz... falando em luz, já que você vai colocar um aquário, você tem que colocar sem instalação elétrica, porque vai precisar tanto para os aeradores quanto para a questão da luz. E com relação vamos agora à limpeza, né? A limpeza, que forma deve ser? Isso, o ideal é que todo aquário seja limpo, uma média de 7 a 10 dias, certo? E ao contrário, que algumas pessoas pensam, não se troca a água toda do aquário. Se você fizer isso, seu peixe pode morrer, porque vai haver um desequilíbrio do pH e da salinidade. Então, e também dos micro-organismos, a água vai ficar o que a gente chama pobre. Então, essa água ela tem que continuar rica em micro-organismos. Então, o ideal é trocar apenas 1/3 da água desse aquário. Fazer uma limpeza nas paredes. Quando você for limpar, você pode transferir esses peixes para um recipiente tão grande quanto o aquário, né? E dali você remove apenas 1/3 da água. Limpa as paredes com uma esponja, evitar o uso de detergente, porque esses resíduos que o detergente deixa vão interferir sim, tanto no pH quanto na salinidade da água. E também fazer isso, de preferência, no horário mais frio,
porque os peixes eles são animais muito sensíveis a essas variações ambientais. Então, a variação de temperatura pode ser fatal para o seu peixe. E a questão da a temperatura, o quê? Uma média de 25 a 27 graus Celsius. Ah, tá. E vamos a escolha dos peixes, né? Que critério as pessoas devem ter na hora da escolha do peixe? Olha, existe a preferência, são os peixes mais coloridos, né? Porque dá uma estética melhor, as pessoas gostam mais de ver. Inclusive, né, Gilson, as pessoas que têm um aquário em casa, elas usam isso como uma zooterapia. Que é a zooterapia, um animal que é utilizado para o bem-estar do ser humano. Então, quantas pessoas não conseguem relaxar diante de e fica ali paradas horas e horas olhando para um aquário, né? Então, a criação de peixes é uma zooterapia. Muitas pessoas têm na cabeceira da sua cama, tem na sua entrada da sua sala, ali. Realmente, as pessoas que chegam chamam a atenção. Então, as espécies mais procuradas são as mais coloridas, porque elas dão esse visual melhor. E existe também um peixe chamado beta, que eu vou dar uma dica para você. Se você for criar o beta, nunca crie um beta macho junto com outros machos. O beta ele é um peixe altamente territorialista e ele tende a matar outros machos. Sempre crie em bandos com 3 ou mais fêmeas. Pode sim criar outras espécies, mas de preferência do mesmo tamanho que o beta. E aí seu aquário vai ficar equilibradamente, tanto quanto ao ecossistema, quanto os peixes em relação entre si. E outros peixes mais? Fala aí outros. Pois é, tem um peixe também, tem um peixe também que é muito utilizado, que ele limpa o aquário. Quem já viu sabe, ele fica normalmente com a boca aberta nos vidros e até no fundo do aquário. Ele sai fazendo a limpeza que os outros. Agora uma dica, se você vai criar esse peixe, procure não criar peixes muito maiores, porque ele pode querer fazer essa limpeza nesses outros peixes maiores que criam tipo umas crochas na sua pele e machucar esses outros peixes maiores, ou então esses peixes maiores podem devorar esse tipo de peixe que é pequeno. Ô Andressa, me fala uma coisa, a questão de custo, né? A gente fica, as pessoas, não é todo mundo que pode realmente ter um aquário. É muito fora da realidade das pessoas de classe média-baixa? Não, de jeito nenhum. Não. Se você se dispuser, é acessível sim, dependendo do tamanho do aquário, claro, mas se você se dispuser a montar o seu aquário, ele vai ser bem mais em conta, né? Você compra as unidades de peixes, dependendo da espécie, você compra com preço acessível, tem espécies que são muito encontradas, essas são mais baratas, né? E ter esse cuidado básico da manutenção, porque basicamente um aquário tem cascalho, você pode colocar troncos também, agora esses troncos eles devem receber um tratamento anteriormente, antes de ser colocado no aquário, os peixes propriamente dito, pedras porosas para promover a aeração, né? E a luz, não são itens muito caros, não são equipamentos caros, dá sim para montar tranquilo em casa. Vamos aqui em números para as pessoas terem uma ideia. Hoje um aquário simples, você montaria hoje por quanto? 80, 100 reais já para montar um aquário. Um aquário pequeno, né? No tamanho pequeno. E a manutenção A manutenção, ela é basicamente o custo quase que zero. Existem alguns produtos que você pode adicionar água, né, para enriquecer essa água, mas são apenas gotinhas. Então, a manutenção é praticamente você ter o custo com a ração de peixe, que é muito barata, né, lembrando de falar em ração, o arraçoamento ele deve ser feito uma média de 1 a 2 vezes por dia. Então, nunca coloque o que o fabricante recomenda, porque senão o seu peixe pode morrer sim. Se por um acaso, no próximo arraçoamento que você for fazer, ainda tiver normalmente são uns pellets, popularmente chamados de bolinhas. Se eles ainda estiverem flutuando, não arraçoe. Se isso se repetir no próximo arraçoamento, aí procure um veterinário, porque pode ser que seu peixe esteja doente, né? Nem sempre que o animal não come todos os pellets, a ração, quer dizer que ele esteja doente. Mas se isso começar a se repetir com frequência, aí sim é o momento de procurar um veterinário. E assim, nunca exceda a quantidade, porque o peixe ele come sim. Sabe aquele ditado do Gilson que morre igual peixe, morre pela boca? Literalmente, o peixe realmente morre pela boca. Se você colocar mais ração do que o recomendado, ele morre. Ele come, mas ele morre. É igual um cavalo aqui, morre, mas come. Tá bom, minha amiga Andressa, atendimento em domicílio, emergência 24 horas, telefone 8815-5153-9978-1825. E nós estamos aguardando sua sugestão também. Andressa, eu estou vendo aqui que você está vendendo filhotes de poodle e de Yorkshire, né? Isso, exatamente. Quem tiver interesse, filhotes de poodle
e Yorkshire. @Andressa Suênia é o Twitter e andressasuenia.blogspot.com. Lá no blog você encontra mais informações sobre diversos assuntos. Multimídia aí, Andressa. Andressa, obrigado, querida. Você volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Próxima segunda nós vamos falar sobre a importância da prevenção, as vacinas, a importância das vacinas para os animais. Tá ótimo.